aqui no nosso canal VM Construtor. Você fica sabendo dos fatos sobre a construção, de uma forma simples, fácil e sem complicação. Sistema impermeável. A impermeabilização. Qual é a sua importância? São elas preventiva, protetora, durabilidade, estética, segurança. Tudo isso se aplica a ela. Ela tem um poder de neutralizar as doenças, de trazer a alta durabilidade das nossas construções, trazendo um embelezamento que é a estética, neutralizando os danos causados pelas corrosões dos aços, das estruturas. Uma vez que o aço está oxidado, começa o processo das manifestações patológicas. E o que acontece? O aço ele começa a se desfazer, se dilatando. O concreto não consegue conter porque ele aumenta o seu diâmetro e começa a despracar o concreto. Então, nisso também é causadas muitas rachaduras, fissuras, que são um dos maiores perseguidores das nossas construções. É muito difícil hoje você não encontrar uma casa que tem rachadura, que não tem alguma trinca, que não tem alguma fissura. Trinca, fissura e rachadura são estados, um diferente do outro, que depois em outro vídeo, para deixar vocês com curiosidade, vou estar falando sobre isso. Então, a impermeabilização, ela também traz a boa estética, a valorização dos nossos imóveis, uma vez que o seu imóvel está muito bem pintado, o assentamento do piso está muito bem colocado, sem nenhuma patologia acontecendo, tende a aumentar a valorização do seu imóvel. Também tende de fazer com que aumente a sua durabilidade. Por exemplo, você coloca um piso cerâmico na frente de sua casa e ele leva muito mais anos para você fazer uma reforma, para você poder fazer uma manifestação. Principalmente pintura, que é um dos mais danificados com as manifestações patológicas. Compreende? Então, é muito bom e importante a gente saber dessas coisas. Principalmente quando se trata de doença, não é verdade? Eu vou estar aqui citando quais são as doenças que acometem nas nossas construções. Muitas pessoas, muitas mesmo, pessoas ficam doentes e nem sabem de onde vêm as doenças, como asma, rinite, sinusite, bronquite, pneumonia, micoses, brotoejas, dermatite, conjuntivite e reumatismo. São as 10 doenças mais problemáticas que acontecem nas nossas construções. Mas como evitar isso? A sua casa precisa de, no máximo, de insolação entrando dentro dela, a ventilação dentro, o ar dentro da sua casa. A casa precisa ter boa ventilação, boa insolação, para que neutralize a frieza ou até mesmo a quentura em excesso. Então é necessário ter a boa ventilação, ter uma boa insolação. Aí já entra a questão das esquadrias, que são portas, janela, basculhante, seteira, outras coisas mais. Muito importante você colocar eles na posição do vento, na posição que o sol nasce, para que você possa ter uma boa ventilação e insolação dentro de sua casa, ok? Então, você tem que fazer um bom projeto de qual tipo de porta, qual tipo de janela, qual tipo de basculhante, a posição dos vãos, o seu quarto fica no lado direito e a sala do lado esquerdo. Então, e tudo isso são bastante relevantes. Podemos também tocar no assunto do conforto, né, que nós temos dentro da nossa casa quando nós estamos habitando. Então, todos esses fatores aí são importantes para o nosso conforto em nossos lares, ou até mesmo comércio, sobrado, enfim. Todos nós queremos uma boa parede sem trinca, sem rachadura, sem as manifestações dos bolor, mofo, eflorescência, criptofluorescência, despracamentos de massa corrida, da pintura, do piso cerâmico e do gesso. Então, pense
o quanto isso é prejudicial às nossas construções. Eu tenho sempre o costume de dizer que as nossas construções é comparado ao corpo humano. Então, tudo isso aí tem que ser tratado de uma forma minuciosa para que nós possamos neutralizar os problemáticos que acometem as nossas construções. Uma vez que nós não damos muitas importância, patologia vem acontecendo, muitas das vezes poucas manifestações a olho nu, e quando nós nos damos por conta, o problema está extenso e muitas das vezes agravado demais. Então, a impermeabilização ela ocupa 3 a 4% do seu gasto de toda a sua obra. A impermeabilização ela é o acabamento da sua casa. Ela é a camada protetora. Vamos supor aqui, talvez você contrate um segurança para tomar conta de sua casa. A impermeabilização é a segurança mais confiável. Ela não impede o arrombamento de sua casa. Ela impede com que a sua casa venha perder a vida útil. Ela impede que doenças, problemas venham acometer na sua casa. Ela impede a diminuição do embelezamento. A impermeabilização ela tem esse poder de cuidar de sua casa. Certo? Então, é muito importante nós estarmos cientes disso, porque ela nos traz muita economia. Esses 3 e 4% de gastos que nós teremos com a impermeabilização, nós teremos de volta. Ou possa-se dizer que esses 3 a 4% você não está tendo gasto nenhum. Como nós podemos fazer essa junção? Uma vez que você gasta 3, 4% nas impermeabilização, ela vai te dar uma alta durabilidade e vida útil do seu material que está empregado na sua casa. Ou seja, as suas manutenções e reformas que você terá que fazer, você vai colocar 10, 15 a 20 anos. Diga para mim se isso não é economia, se isso não é investimento inteligente, se isso não é uma coisa boa que se faça. Não tem como, não precisa nem fazer cálculo. Imediatamente a gente compreende que a economia é extraordinária, a gente está economizando bastante, economizando gasto de dinheiro, economizando problema que dentro da casa, aí tem que tirar as coisas do lugar, faz poeira, aí faz isso, faz aquilo. Enfim, é incomparável, né? Então, as áreas mais importantes de ser impermeabilizado nas nossas construções são lajes e coberturas, banheiros e áreas molhadas, áreas de serviços, piscinas e reservatórios, fundações e subsolos, jardins suspensos e terraços. São as partes assim muito mais que nós devemos dar atenção para que não sejamos pegos de surpresa, certo? Então, tá aí a dica. Ela traz esses impactos econômicos nas nossas construções. Ela também, vou trazer outra coisa boa, ela também neutraliza os riscos com as instalações elétricas. Uma vez que está rolando uma infiltração na parede de sua casa, tem a probabilidade de que venha haver um circuito nas tomadas, interruptor de lâmpada, um fechar a energia por causa da umidade, aquele vapor d'água passando pela parede, ou até mesmo a água líquida passando pela sua parede, pode trazer sérios problemas. Talvez você saia para trabalhar, chegue em casa, quando você vai pisar no chão de sua casa, você pode tomar um choque, haver até morte. Então você entende que é de suma importância. E quando se fala de estrutura, casas que têm estrutura, que tem outras lajes, que tem outras casas por cima, ou até mesmo um condomínio, um prédio, um apartamentos que tem outros pesos, são cargas pontuais que está ali naquele lugar. E uma vez que está rolando a corrosão do material, a oxidação, rachadura no pilar, na corrente, os aços estão se corroendo, estão se desfazendo, pode haver um desabamento. E se alguém estiver embaixo? E se alguém estiver dentro? Sério risco, não é verdade? Então, tá aí a dica. Nos sigam, compartilhe. Vamos trocar ideia, comente, curta aqui o nosso vídeo. Se tiver alguma dúvida
ou eu falei algo aqui que também, se tem uma outra ideia também, comenta aí, diz para mim aqui, que é bom que a gente aprende junto. E se tiver dúvida, a gente desembola tudo aí, certo? Valeu!